Olá, queridos alunos. Vamos falar nesse vídeo, dar continuidade ao assunto sobre rebeliões regenciais. Durante o período regencial, como já explicamos, o Brasil, passou por um período bem conturbado, Muitas rebeliões, tentativas de fragmentação do país, repúblicas foram proclamadas, mas, apesar de tudo, a unidade do país foi estabelecida, O Brasil ficou sendo um país unificado, um país grandioso, de dimensões continentais, porque as províncias que se revoltaram contra o governo regencial na época não conseguiram o que queriam, que eram proclamar suas repúblicas, Então, eu vou destacar agora uma rebelião que ocorreu na Bahia, rebelião conhecida como Revolta do Malês. Malês é um grupo, um grupo de escravos muçulmanos, de religião muçulmana e língua árabe. Então, os escravos, do grupo malês, eles queriam o fim da escravidão, o fim do preconceito, o fim do racismo. E eles também queriam liberdade religiosa no país, no Brasil, para exercerem os cultos muçulmanos. O líder deles, chamado Pacífico Licutan, era um líder malês, era de religião muçulmana e também queria que aqui no Brasil eles tivessem liberdade de culto, já que, como foi falado antes, no Brasil só era permitida a religião católica, que era a religião oficial. É, a, a revolta do Malês começou em 1835 e ela foi sufocada, pelas tropas do Império. Era uma rebelião basicamente formada de escravos, de língua árabe, do grupo dos malês. Também tinha outros escravos de outras etnias, mas a preponderância era do grupo malês, que, como já falei, era de religião muçulmana. Essa rebelião foi sufocada, como sabemos. Alguns escravos que já tinham a carta de alforria, a carta de liberdade, foram expulsos do país e muitos, como sabemos, foram mortos, porque essas rebeliões elas eram duramente repreendidas, pelas tropas imperiais. Outra revolta que ocorreu, vou destacar também na Bahia, foi a Sabinada. Por que Sabinada? Porque o líder dessa revolta era o médico Dr. Sabino. Então, muitos aderiram a ele, formaram lá um grupo grandioso e chegaram a proclamar uma república em Salvador. O argumento deles era que enquanto o Pedro II fosse menor de idade, a Bahia seria uma república independente, com sede ali em Salvador. Mas o governo regencial não caiu nessa e foi lá e reprimiu a rebelião conhecida como Sabinada. O maior problema dessa rebelião, maior, tipo assim, a causa, é porque havia altos impostos, cobrados do Rio de Janeiro sobre as outras províncias. Então eles não estavam mais aguentando isso. Chegaram a proclamar, como eu falei, uma república em Salvador. E o que acontece? Muitos rebeldes, líderes rebeldes, que eles possuíam escravos, eles prometeram aos escravos a carta de alforria, a liberdade, se eles lutassem, contra o governo regencial. E nessa hora, o jogo virou, porque os grandes fazendeiros não queriam perder os escravos. Então, os grandes fazendeiros que estavam contra essa cobrança excessiva de impostos, do governo central, viraram de lado, passaram a apoiar o governo central e não mais os rebeldes. O resultado é que a Sabinada foi também sufocada, cruelmente sufocada, e muitos líderes foram mortos, expulsos do país, torturados, presos, enfim, tiveram várias e várias punições. Inclusive o líder, Francisco Doutor, Sabino, ele foi preso, no final da rebelião. E mais uma rebelião que vamos destacar, dessa vez no Maranhão e também ali no Piauí, foi a Balaiada. Por que Balaiada? Porque os principais líderes eram fabricantes de balaios, aqueles balaios grandes que o pessoal bota na cabeça para carregar mercadoria. E também, um dos motivos da balaiada, dessa rebelião que ocorreu lá no Maranhão e também no Piauí, era a cobrança de altos impostos, do governo imperial.
Também eles reivindicavam maior autonomia das províncias, porque no nosso país naquela época, as províncias, né, que hoje chamamos de estados, não tinham muita autonomia. Tinham só que acatar as ordens que vinham do governo central, que naquele momento era uma regência, né, uma regência de que de início foram de 3 homens, né, que comandavam o país, depois passou a ser a regência una, do Padre Feijó e depois do Araújo Lima. Então, todas as províncias recebiam ordens, né, do governo central e tinham que obedecer. Então eles queriam mais autonomia. Lá no Maranhão, na época da Baleada, que foi em 1838, a Sabinada foi em 1837, né? A Baleada foi em 1838. Também a população estava muito pobre e tinha outro agravante. Eles lá plantavam muito algodão e o algodão do lá da região do Maranhão, ali Piauí, estava perdendo valor. Por quê? Porque o algodão inglês estava naquele momento tomando os mercados, né? Aí por boa parte do mundo. Então, essa desvalorização do algodão fez com que a população ficasse cada vez mais pobre. E aí começou, né, a rebelião. Os líderes, né, eram basicamente vaqueiros, indígenas, quilombolas, certo? Tinha também um líder negro que era Cosme Bento, que passaram a lutar contra as tropas do Império, né? Invadiram a cidade de São Luís, a cidade de Caxias, né? Tomaram lá a posse do governo e não chegaram a proclamar uma república, né? Mas a intenção era essa. Só que as tropas, né, do governo central, liderada pelo famoso Duque de Caxias, né, que na época não era Duque de Caxias, mas posteriormente se tornou Duque de Caxias, sufocaram a balaiada. Então, gente, podemos ver que todas as rebeliões do período regencial foram sufocadas, foram vencidas, né? E o Brasil conseguiu manter a unidade territorial que tem até hoje. Esse país grandioso, país com dimensões continentais, muitas rebeliões, muitas revoltas, muitas mortes, né? Muitas pessoas lutando contra os abusos de poder, contra os altos impostos, contra a escravidão, né? E tudo isso daí serviu para lá na frente ser concretizado, né? O fim da escravidão, uma igualdade social melhor, tudo foi baseado na luta. Mas a vitória do governo central, do governo regencial no caso, né? Naquela época foi conseguir manter a unidade territorial do país que temos até hoje, certo? Então é isso, um período muito conturbado, um dos mais conturbados da história do Brasil, de maiores conflitos, mas que foi superado. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.